Esse vídeo que você está acessando agora faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram às 19h30. E também esse vídeo ele foi criado para que você que acessa só por esse canal possa conhecer um pouco mais do conteúdo. Trata-se de um projeto de leitura bíblica anual. Já lemos 31 livros dos 66 que a Bíblia, na versão que eu acompanho, contém. E hoje nós vamos ver os capítulos 7 e 8 do profeta Isaías e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, se você puder contribuir com o crescimento desse canal, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Vamos lá então com as leituras, os comentários acerca dos capítulos 7 e 8 do profeta Isaías, profeta que exerceu o seu ministério durante os reis de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Lembrando que Judá e Israel fazia parte de um reino só, e depois da morte de Salomão, esse reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o profeta Isaías, ele exerceu o seu ministério no Reino do Sul, que é Judá. E aqui nós vamos poder nos contemplar, poder ter contato com a profecia da vinda do Messias, que durante os versículos de 1 a 15, o profeta vai falar acerca da ameaça que estava em cima, estava ameaçando ali o rei Acás que estava reinando sobre Judá, o próprio rei irmão, o reino irmão Israel, juntamente com o rei da Síria, estavam ameaçando invadir Judá. E o rei Acás estava temeroso. Portanto, Deus manda uma palavra assim, por meio do profeta Isaías. Não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria, e o filho de Remalias, Peca, que era o rei ali de Israel. O profeta Isaías vai consolar Acás. Acás não foi um rei totalmente mau, nem totalmente bom. Portanto, Deus estava consolando ele nesse momento, porque não era o momento ainda que o reino de Judá iria exilado na Babilônia. Lembrando que foi Nabucodonosor que levou exilado o reino do sul por 70 anos, e o rei da Assíria, Senaqueribe, ele levou o reino do norte, Israel, cativo, exilado, porém nunca mais retornou. Ele povoou Samaria, que era a capital de Israel, com outros povos, outras nações. E nesse momento que Isaías está entregando essa profecia para Acás, ele fala assim: pode pedir um sinal, e Acás não quis pedir um sinal para Deus de que ele sairia vitorioso. Porém, o próprio Isaías diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Aqui já mistura-se a profecia da vitória de Judá sobre Israel e a Síria, e também com a vinda do Messias. Vai dizer assim que o Messias, antes mesmo que ele se torne um menino, essas terras que estavam ameaçando a casa estariam desertas, em plena escuridão. Os capítulos 7, 8 e 9 de Isaías são considerados capítulos messiânicos. No capítulo 8 também nós vamos ver que nos versículos 14 e 15 há uma outra profecia acerca do Messias que diz assim: para os dois reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém ele será uma armadilha e um laço. Lembra-se quanto Jerusalém confrontou Jesus em seu ministério? Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Nós sabemos que Jesus, ele mesmo se fez
dizer que ele seria uma pedra de tropeço, que ele seria a pedra angular. E aqui nós já vemos a profecia, tantos anos, né, centenas de anos antes, pelo menos 7 anos antes, 6 anos antes 7 séculos antes do nascimento de Jesus, essa profecia acerca dele já estava sendo trazida, já estava sendo apresentada pelos profetas, sendo inspirados ali por Deus. Também o profeta Isaías vem anunciar a queda de Israel no capítulo 7, os versículos de 16 a 25. Ele diz assim: o rei da Assíria, ele irá rapar a cabeça e os pelos de suas pernas e de sua barba. O que quer dizer isso? Olha aí, vai dizer que ele trará vergonha, trará humilhação para o reino, tanto de Israel como de Judá. Ficar sem pelos, sem cabelos, é um sinal de humilhação. Vocês se lembram que quando Davi enviou os seus homens para levar os sentimentos a um rei que havia perdido o seu pai, eles capturam esses homens e rapam metade da barba, eu não sei se metade do cabelo também, e rasgam as vestes deles até a altura das nádegas, e eles voltam humilhados. E assim, Davi pede que eles fiquem então exilados ali, guardados, separados em Jericó, até que os pelos das barbas e dos cabelos crescessem e eles pudessem voltar então em honra, né, honrados lá para Jerusalém. E assim, essa profecia vem dizer que o rei da Assíria, que foi quem levou Israel capturado, exilado, o rei da Assíria virá para rapar a sua cabeça e os pelos das pernas e da barba. E também eles vão dizer que as vinhas, elas no lugar de uvas, elas vão ter apenas roseiras bravas. Roseiras eles chamam aqui de espinheiros, roseiras bravas, e ali nenhum homem mais poderá entrar porque eles terão medo, então ficará tudo abandonado. Essa é a profecia acerca da queda de Israel. E Deus também, ele manda um outro sinal pelo profeta Isaías da queda de Judá agora, no nome de um dos filhos do profeta Isaías. Ele vai ter um filho e Deus vai dizer assim: dele o nome de Maher Shahal Hashbaz, que quer dizer rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Quer dizer, os homens que vão adentrar ali no reino de Judá, que são os babilônios, eles vão despojar toda a cidade, eles vão levar para a Babilônia os utensílios do templo, eles vão deixar tudo destruído, toda a cidade de Jerusalém será destruída. E aqui o nome que Deus pediu para Isaías colocar em seu filho foi, que significa rapidamente até os despojos, quer dizer, eles iam destruir tudo, ia despojar todos, agilmente até a pilhagem, quer dizer, iam deixar todos nus ali, né, de mantimentos, de riquezas, de tesouros, tudo ia ficar na pior das ruínas, né, no pior da pior de todas as situações, os judeus ficaram quando os babilônios invadiram as suas terras. E assim finalizamos os capítulos 7 e 8 do profeta Isaías. O profeta, então, que ele teve o seu ministério durante os reis ali de Acás, Ezequias, Uzias e Jotão, também uma parte do reino de Manassés. E o seu chamado aconteceu quando o rei Uzias morreu no ano 740 a.C., olha lá. E pelo menos 4 grandes temáticas perpassam o livro, que é a grandeza de Deus, seu julgamento sobre as nações, a relação com seu povo e a vinda do Messias. Pelo menos essas 4
temáticas nós vemos no livro do profeta Isaías. E vamos lá para Paulo. Ai, Paulo, que nos encanta com as suas cartas, que na graça de Deus ele pôde escrever essas cartas. Ele esteve muitos anos preso e foi por conta disso que a sua pregação praticamente toda foi por meio de cartas, e isso possibilitou que você e eu hoje, né, no ano 2024, pudéssemos ter acesso a essas cartas praticamente na íntegra. Isso faz com que nós sejamos também ministrados pelo próprio Paulo, assim como os Colossenses, os Tessalonicenses, os Efésios, os Gálatas, os Coríntios foram. Nós também somos por meio das suas cartas, que nós podemos ler e reler quantas vezes nós quisermos. E hoje é o capítulo 2 da carta dele aos Efésios, que a ideia central, o tema central é a graça que liberta e salva. Nos versículos de 1 a 3, ele diz que nós estávamos vivendo como mortos. Olha lá, ele está dizendo isso aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus, como você e eu, que estamos aqui nesse vídeo. Olha lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quer dizer, quando nós ainda não estávamos em Cristo, nós vivíamos aqui nessa desobediência, nós vivíamos em transgressões, em pecados, seguindo ali o príncipe desse mundo, né, que tem o seu poder sobre esse mundo, que nós sabemos quem é, não precisamos nem falar o nome dele, porque é um nome feio e ele é o pai da mentira. Exatamente, é esse que Paulo vem falar para nós aqui agora, que quando nós ainda não vivíamos em Cristo, nós estávamos mortos por conta dessas transgressões, desses pecados e por conta dos caminhos que nós trilhávamos. No ponto 2, ele vem falar sobre a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Entre os versículos 4 e 10, ele diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pela graça nós somos salvos. E ele vem dizer aqui que é dom de Deus, que não é obra para que ninguém se glorie. Seria muito estranho se nós fôssemos salvos pela força do nosso próprio braço. Um poderia se sobressair do outro e dizer assim: eu fui salvo, eu estou sendo salvo porque eu realizo boas obras. E isso iria fazer o quê? Faria com que nós nos orgulhássemos, bem como nós iríamos diminuir o poder, a grandiosidade de Deus. Para que Deus iria então existir na nossa vida se nós pudéssemos ser salvos pelas nossas obras, pela força do nosso próprio braço? Paulo aqui ele vem dizer que não, que é pura graça de Deus e é misericórdia, porque senão você e eu estaríamos já perdidos, nós já estaríamos sendo devorados pelas chamas do lugar que foi preparado para o demônio e os seus anjos, e que de lá nós seremos também companheiros. Se nós não formos salvos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, nós não teremos a mínima chance de viver nas regiões celestiais, como Paulo vem dizer que nós viveremos em Cristo Jesus. Nós seremos ressuscitados na segunda vinda de Jesus. Todos que são salvos por crer em Cristo Jesus, por aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, nós viveremos nas regiões celestiais com Ele, e não nas profundezas do abismo. E se fôssemos com certeza salvos pelas nossas obras, pela nossa força, nós não adentraríamos nunca as regiões celestiais. E Paulo vem dizer que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ponto 3.
Cristo, por seu corpo, que é a igreja, uniu judeus e gentios, versículos de 11 a 16. Ele diz assim, naquela época, lembrando que Éfeso é na Grécia, ali na Ásia Menor, e eles são gentios, são não judeus, e que Paulo é o apóstolo para os gentios. Ele diz assim, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, vocês não eram judeus, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. A promessa não era para os gentios, a promessa veio para os judeus, o Messias veio para os judeus. Tudo era para os judeus eram o povo escolhido de Deus, e eles rejeitaram, e Deus então abriu a porta para Paulo ir até os gentios. Eles estavam então separados da aliança, sem esperança e sem Deus. Estavam aqui no mundo sem esperança e sem Deus. E ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O que quer dizer? Nós fomos aceitos também como filhos por meio do sangue que Jesus derramou na cruz também por nós. E então assim, Cristo, por meio da igreja, por quê? Porque aqui Paulo escreve para a igreja, aqui, quando os apóstolos foram enviados por Jesus, eles já foram enviados para que formassem a igreja. Então, por isso que por meio de Cristo, por meio da igreja, do corpo de Cristo, é que nós nos tornamos um só povo. Ele vai dizer aqui, ó, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, né, dos gentios e dos judeus, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Como que reconcilia Deus em um só corpo se não for por meio da igreja? Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, quer dizer, Cristo morreu na cruz para destruir a inimizade entre os gentios e judeus. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros. E aqui já vai entrar no ponto 4, que é tornando-nos moradas de Deus, alicerçados por Cristo. Olha lá. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, quer dizer, companheiros, né? Partilhando das mesmas coisas que os santos. Santos, como eu já expliquei para vocês, quer dizer separados para Cristo. E membros da família de Deus. Quem é a família de Deus? A igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, é sobre Cristo que nós estamos alicerçados. Cristo, profetas, apóstolos, a igreja. Tá? Então, o nosso alicerce é sobre a pedra angular. E quem forma também esse fundamento são os apóstolos e os profetas. E ele está dizendo aqui que nós vamos nos tornar moradas de Deus. Olha lá. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Foi esse Espírito que Jesus deixou quando ele subiu glorificado aos céus. Então, nós somos morada de Deus uma vez que nós estamos ligados ao corpo de Cristo, por isso precisamos participar de uma denominação. Como Paulo mesmo vem dizer, todo membro fora do corpo, ele está rejeitado, como se fosse, né, você está amputado. Do corpo, você não tem vida em Cristo Jesus, se você não estiver participando de uma denominação. Por quê? É como se fosse quase um mandamento aqui, ó. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, é aqui, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, que é a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, uma vez que nós participamos das nossas denominações, que somos, então, membros junto com Cristo. Cristo é o cabeça
da igreja, né? E nós somos os membros todos, cada um com os seus ministérios, cada um com os seus dons, e é ali que nós vamos desenvolver os dons que Deus concede a cada um de nós, servindo uns aos outros. Paulo, muito profundo, eu sempre peço desculpas para você por fazer assim tão apressadamente uma reflexão acerca dos livros bíblicos, mas como eu sempre digo, o nosso objetivo aqui não é nos aprofundarmos, é sim conhecer toda a estrutura da Bíblia, conhecer a sua amplitude, conhecer todos os seus livros, fazer relações, mas não nos aprofundarmos. O aprofundamento vai ficar para depois que nós conhecermos todo o conteúdo, que você estiver familiarizado, saber em que época que o profeta desenvolveu o seu ministério, como que Paulo escreveu, porque o que aconteceu, tudo isso vai fazer com que você entenda melhor depois os livros separadamente. E assim eu vou finalizando esse vídeo, convido você a estar comigo ao vivo amanhã, dia 30/9 de 2024, no Instagram, às 19h30, para as leituras, então, Isaías 9 e 10, Isaías capítulos 9 e 10 e Efésios capítulo 3. E lá nós interagimos, e o próximo vídeo aqui no YouTube, se não for por algum evento extraordinário, o próximo vídeo acontece no próximo sábado e no próximo domingo, tá certo? Espero você amanhã no Instagram ou então aqui mesmo no próximo vídeo. Tchau, até mais!